tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do NVCast, dessa vez para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a questão de jovens dentro e fora da igreja, né? Navegando aí na cultura jovem com a fé cristã. Por que será que muitos jovens estão se afastando da igreja? Muitas pessoas nascem na igreja e acabam se afastando. A gente, na semana passada, falou aqui com a Sol, também do Ministério Desperta Débora, né, das mães que oram pelos seus filhos que estão afastados da igreja. E hoje nós vamos se aprofundar um pouquinho melhor para tentar entender essas causas, né, e o que a igreja poderia fazer, né, ou nós como cristãos e família, para poder tentar reverter isso. E para conversar com a gente, além do Matheus e do André, que já são de casa, nós temos uma convidada muito ilustre, que é a Aline Davi, que ela é gerente regional da Steiger no Brasil, né? A missão Steiger, para quem não conhece, ela é uma missão, eu vou deixar a própria Aline falar, mas assim, é uma missão que basicamente atinge aqueles jovens que nunca entrariam em uma igreja. Então, é justamente com esse objetivo que essa missão foi criada. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se você puder falar um pouquinho sobre a Steiger, da onde surgiu e da onde veio o seu interesse em participar dessa missão. Tá certo. Boa noite para todo mundo. Obrigada por me receberem aqui. A missão Steiger, ela começa na década de 80, para ser mais exato, em 1983, com o intuito de realmente alcançar uma galera que não estava sendo alcançada nessa época em Amsterdã, na Holanda. Então, o David Pierce e a Jory Pierce, que são os fundadores da missão, eles viajam para fazer uma viagem missionária para Amsterdã, e lá eles veem que existe uma galera jovem que não está sendo alcançada pelo evangelismo que a galera estava fazendo, o tipo de alcance que estava sendo feito ali pelas missões que estavam atuando naquele lugar. E aí eles começam a buscar Deus, porque eles se sentem extremamente compelidos e impulsionados a conversar com essas pessoas, estabelecer relacionamento com essas pessoas. Então eles passam cerca de um ano visitando esses locais, visitando bares, visitando casas noturnas, onde esses jovens estavam, estabelecendo amizades, criando vínculos com essa galera, para entender o que eles pensavam, o que eles estavam buscando, qual era o sentido da vida para eles. E assim, orando paralelamente a tudo isso, buscando a Deus com uma direção de como a melhor maneira de se inserir nesse contexto. E aí eles entendem que seria legal eles fazerem uma banda, que uma banda funcionaria bem, porque eles poderiam estar dentro dessa cena. E assim surge a No Longer Music, a NLM, né? E eles fazem shows em vários lugares, e eles pregam Jesus do palco de maneira direta, ao final de cada apresentação. E aí, em decorrência disso, surge a necessidade de um discipulado, e eles criam o Rock and Roll Bible Study, né? Que é um desses lugares desses bares que ficam atracados, né, nos canais lá de Amsterdã, e era no Steiger 14, Pier 14. E aí nasce o Steiger assim. Hoje, 40 anos depois, a gente está aqui. E a banda ainda existe aí? A banda ainda existe, e reformulada. Sim. Né, de uma maneira... E como é o nome da banda? O mesmo nome. O nome da banda não mudou. É No Longer Music. No Longer Music. É tipo um punk, eles. Nasceram como uma pegada mais. Agora virou, mas tá mais indie, assim, eu acho. Eu acho que agora. E agora tá um pouco mais assim, emocore, assim. Isso, Tá voltando com toda essa parada de emocore. Porque tá voltando nessa pegada, tá né? bombando. Tá voltando. Shows, os artistas emo estão voltando tudo. Os emos. É verdade. Tá Daqui mesmo. a pouco, será que vão voltar aí com Los Hermanos? Falaram que até Chemical Romance vai tocar no Lollapalooza o ano que vem. Então, Os emos vão ficar tudo Eu já vou maluco. começar a deixar Vamos então minha ficar. franja crescer aqui. E quem não tem, né? já fazer um, né? Mas massa. E eu conheci a Steiger faz uns 12 anos. Nossa. Eu sempre trabalhei, sempre não, mas eu trabalhei bastante com cultura, né? Com produção de audiovisual, alguns eventos que eu promovi e tal. E aí, quando eu conheci a Steiger, eu tava... Na verdade, a gente tinha acabado de encontrar uma igreja, eu e o Ângelo, né? O Ângelo é meu esposo. A gente ficou um tempo sem uma igreja, a gente estava procurando uma igreja, foi numa época da nossa vida em que a gente estava questionando algumas coisas, né? Dentro da igreja, assim. Nesse sentido mesmo de a gente tava buscando mais profundidade, assim, teológica, um conhecimento um pouco mais profundo. E a gente caiu, o Ângelo lendo lá
um post uma vez do Sandro, ficou muito impactado pelo que ele leu, e aí ele resolveu ir atrás para ver quem era o Sandro, aí descobriu a igreja do Sandro, a gente foi para lá e nunca mais saiu, que é o Sandro Baggio, e era o Projeto 242. E o Steiger sempre teve uma relação muito próxima, porque o Sandro, ele é missionário da Steiger, né? E aí o Luke também era de lá, missionário da Steiger. Então a gente chega, mais ou menos em 2011, a gente começa nesse processo de estruturação com a missão. Então eu vi lá uma oportunidade para usar os meus talentos, aquilo que Deus tinha me dado, que eu estava trabalhando para isso, né, fora da igreja, mas para servir o reino. Então foi bem legal, assim. Eu tenho feito isso nos últimos 12 anos. E como que é, assim, a capacitação que vocês dão ali dentro, né, para o pessoal que faz? Como é o trabalho, efetivamente, a obra realmente que a Steiger faz? Onde que vocês vão? Como vocês abordam esses jovens? Eles vêm até vocês? Se tem alguma estratégia? Ainda tem música envolvida no meio? Como que é? A gente está tentando... A gente tem mudado um pouco a cada ano, né? Então, quando o Steiger começa aqui, mais ou menos em 2005, 2000, que o David vem, mas ele vem algumas vezes depois, mas inicialmente a Steiger era muito focada nessa parada de rock, né? Todo mundo tinha essa ideia, né? Então, o Steiger é uma missão underground. Teve uma galera da Renascer que não sei se estava junto a galera que é mais do rock, assim. Não, é porque, na verdade, o Sandro criou o Refúgio do Rock, né? Então. Que era aqui no Ipiranga, começou isso na década de 90. Aí vinha Resgate. Eles começaram esse movimento. Aí depois que o Renascer... Que pegou que também. Começou a fazer isso. Mas o Refúgio do Rock, acho que é 20 anos atrás, né? 25 anos atrás. Bastante tempo. Então, tinha essa cena muito forte. O Steiger começa com isso. Hoje não. Hoje a gente atua em várias áreas da cultura, né? Então, a gente trabalha para alcançar as diversas áreas da cultura, né? Então, não só hoje rock, mas a gente faz festivais de música com diversos artistas, com diversas ações. A gente não é só música, a gente também faz grafite, a gente faz batalha de b-boy. A gente faz bastante eventos assim que faz sentido pro público e às vezes a gente vai pra rua. Acontece a gente ir pra rua, então a gente faz um festival, chama várias bandas algum domingo na Paulista. A gente tá sempre se relacionando com a cultura. Então, como hoje o hip hop também tá forte, muito em evidência, e o que acontece, né? Nós temos uma galera que é artista na cena, na Steiger, que faz parte da missão Steiger, mas que são relevantes também nessa cena fora da igreja, como artistas. De fato, eles são reconhecidos como artistas. Então, é o meio deles. É muito mais fácil a gente promover uma arte que conversa com o ambiente em que eles conhecem do que a gente querer fingir ser algo que a gente não é. É aquele lance que você citou lá no encontro, né, de jovens. Criando um ponto de encontro. Exatamente. Com essa galera, né? Uhum. E é uma coisa também que a gente já falou, né, até no outro podcast aqui de música, sobre música, que eu acredito que qualquer profissão, você pode ser cristão e ser qualquer coisa, né? Então, assim, você, né, nesse caso, da Steiger, você é um artista e é um cristão. Exatamente. E aí você abre ali uma porta, de repente, para um trabalho mais evangelístico e tal, né? Sim, falar da sua vida, né? Exato. Dar o testemunho de quem você é de uma maneira pública, né? E de forma autêntica. Sim, inspirado em Cristo, a partir de Cristo, né? Então, que deixou esse exemplo, né? Muito claro em toda a trajetória dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem feito muito, assim. Então, a gente tem um café, por exemplo, uma casa comunitária em São José dos Campos, que também funciona um café. Então, lá é uma cafeteria que serve café especial e todas essas... Aí, ó, Matheus. Nossa, eu tô em São José toda vez. Tá aí lá, ó, São José. Sério? Você precisa ir lá. Onde chama fica? La Casa Café. Fica ali no bairro Satélite. Perto onde eu fico lá, quando eu vou pra lá. Aí. Eu fico no Colinas, é uns 2 bairros antes. Olha aí, tá vendo? Dá um pulo lá. Ou dá um pulo. Ele nem gosta de café, ele tem umas 5 cafeteiras diferentes na casa dele. E lá é mó festa quando a gente vai lá. Que legal. Vou lá, vou passar lá, vou levar a galera junto. Sim, vai ser bem massa. Eles procuram o Isaac lá. O Isaac é o líder da Steiger lá em São José. E a casa comunitária, que é onde rola os saraus, nossa, rola muita coisa. Depois vocês seguem lá na rede social que vocês vão ver. Eles fazem vários eventos. Então toda quinta-feira acontece o sarau lá. E virou um ponto de referência pra cidade. Olha aí que da hora. Então, os jovens antes, eles não tinham muito... né? Não tinha um lugar assim que eles podiam ir durante a semana, de graça, pra expor a arte deles. E hoje a casa tá virando uma referência não só
pro evento que eles fazem, mas pessoas querendo realizar eventos na casa Olha, da que legal. cultura. Então, assim... Olha aí, o ponto de encontro não pode ter uma visão mais clara disso, Sim. né? De um lugar, um estabelecimento, que nasceu ali de origem cristã, Sim. e tudo abrindo portas para as pessoas de fora. E é declarado, assim, não é escondido. É. Todo mundo sabe que a galera lá é crente, que de segunda-feira tem estudo bíblico para não Aí é religioso, e que de sexta-feira é sexta-feira de oração, e a galera vai se juntando e vai se somando. Então, tem essas outras diversas atividades. Nem sempre só um lance de Musical. show, de banda. Sim, e- sim. Mas é bem coisas legal. assim. É um jeito que você tem de atrair os jovens. É uma coisa que a gente vem conversando muito lá na igreja. Que é isso. Como que a gente pode chamar os jovens? Tipo, a gente tem que falar o idioma deles. É como se um falasse inglês e outro português. Exatamente. Não adianta você chegar lá e fazer aquele culto com um inário que você não vai atrair. Vai atrair um ou Formal. dois que... Aquela coisa formal. né? Aquela coisa formal que, tipo, ela nasce, um ou duas adolescentes que nasceram nisso, a família é muito forte nisso e talvez atraia, mas a grande maioria, infelizmente, não é assim. Ou felizmente, tanto né? que, por exemplo, quando a gente faz uma ação assim, né, de evangelismo, a gente começa um estudo bíblico para não religiosos, que chama Para Não Religioso, né, o nome do estudo. Normalmente a gente faz 10 encontros com a galera fora da estrutura de igreja. Então a gente faz um Sesc, ou a gente faz uma cafeteria, a gente já fez até num bar com a galera, assim. Então, a galera vai lá e tem a oportunidade de perguntar qualquer coisa. Sem Nenhuma medo. dúvida é escandalosa ou vai gerar algum constrangimento. Tipo, se a gente não souber a resposta, a gente vai falar, a gente não sabe, mas eu vou atrás. E aí, semana que vem, você vem aí que a gente troca ideia. Que eu Acho te que era o trago que vocês um- estavam falando um nós, pouco, nós né, vamos de- te ensinar. Ó, você não sabe? Chat GPT na hora assim, ó, daquela lida rápida. É a tua coisa. Então, Boa, um pouco de cuidado com essas respostas. Aquilo que você disse lá na palestra a respeito de nós termos o que esse ambiente seguro para falar. Não sei se foi você ou foi a Gabi que falou. Um ambiente seguro onde você não sente que você vai ser reprimido na hora que você Exatamente. falar. Então o fato, né, até a gente brincou lá, a gente falou, a gente baixa a luz, né, porque se a pessoa quiser chorar, ela chora. Então assim, a igreja deveria, né, Sim. ser esse lugar onde a pessoa chega ali buscando uma ajuda e às vezes acaba sendo o contrário, né? Sim. Mas fala assim, mano, eu vou chegar aqui, eu não vou poder falar disso, porque se eu falar isso aí, vão me expurgar aqui, vão tacar sal grosso. Não, eu acho que falta acolhimento, né? Falta. Eu acho que acolhimento, se a igreja tivesse essa consciência da importância do acolhimento, né? Eu acho que a gente... E só para citar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, no caso o evento a que o André se refere foi um culto de jovens que está gravado no nosso canal. Basta ir lá na aba ao vivo. O culto foi no dia 30 de setembro, né? Então é só buscar lá, dia 30 de setembro tem um culto especial com jovens com o tema ansiedade, suicídio e depressão. Tema assim, nem um pouco polêmico, né? Bem leve. Bem leve. E não esquece de dar aquele like, joinha aqui, comenta aqui embaixo o que você achou. E na sequência já volta lá e assiste o culto. Agora, nesse evento, né, de jovens, eu lembro que a Aline falou muito da questão de secularismo, né? Eu achei isso fantástico, porque assim, dá pra ver que essa geração nova, que o pessoal chama aí de geração Z, Sim. já não sei nem mais que letra que tá, Mas, mas enfim, ainda tá na Z. O pessoal é muito autêntico, geração autêntica, acho que você usou é a esse termo. geração autêntica, isso. E é um pessoal que está muito voltado com pautas culturais, sociais, sem dúvida. de liberdade. E assim, às vezes a gente tem a sensação de que a igreja peca porque tá fechada dentro de quatro paredes. Parece que a gente está num clubinho, um clube VIP dos crentes. Sim. Panelinha. Panelinha. E na realidade, né? para a gente conseguir atingir os jovens, a gente precisaria justamente estar imerso nessa cultura, porque é isso que os jovens estão procurando. Eu achei fantástico. Eu queria até que você falasse um pouco mais, explicasse um pouco dessa questão de secularização, porque eu achei impressionante. Isso que você falou do café, do sarau, é realmente pegar essa galera antenada e jogar para dentro, trazer a igreja para fora, realmente na linguagem deles, né? Eu acho que, na verdade, que nem... Uma coisa que eu acho muito engraçada é que a gente tem muita dificuldade de compreender.
né, os contextos da nova geração. Então, por exemplo, como você disse, né, as pautas hoje. Então, pauta antirracista, pauta com relação à importância do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, sobre esse lance do bullying, disso não ser mais aceito, essa questão da homofobia, são assuntos extremamente importantes para essas novas gerações. Talvez a gente tenha uma dificuldade de compreender, porque o nosso contexto não tratava essas coisas como algo ruim. A gente não enxergava, era piada. Quantas vezes você vê uma pessoa falando, hoje é esse politicamente correto, tá não chato, pode falar nada pra ninguém. No meu tempo, isso era frescura. E, Nossa, não, gente, porque assim, isso não é legal, né? Se a gente for olhar, o evangelho não nos incentiva a fazer esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Nos incentiva a amar as pessoas, a acolher, né? Acolher as pessoas e confiar que quem faz o processo é Deus, né? Então a gente vai caminhar com essas pessoas. E para essa geração não, porque eles já nasceram no momento em que essas coisas estavam sendo questionadas. Então eles já foram formados a partir dessas coisas muito bem consolidadas. E aí eles vêm para a igreja e tem um choque, porque aí a galera já é bem mais velha e mudou tudo muito rápido, né? É essa também a questão. Tipo, nós tivemos nós fazemos evangelismo, a gente faz, e a gente nem usa mais esse termo, evangelismo, né? Então a gente busca esses jovens, a gente busca levar o amor de Deus para esses jovens, né? Levar o amor de Jesus para esses jovens no ambiente que eles estão, mas a gente tem essa consciência de que talvez não seja suficiente as coisas que a gente vai falar como a gente está acostumado. Porque não faz mais sentido. Então, antes você ia com 4 leis espirituais na rua, você falava de Jesus, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Cartilhinha. O coreto da praça. O couro. Uma tuba. Não, e você vai pregar, você tava de terno e gravata. Terno e gravata. E era legal, mano. Muitas pessoas iam pra Jesus dessa Muita forma. gente. Muita gente. Era maluco isso. Eu cresci na Assembleia de Deus, então quando eu era criança... A própria mensagem do evangelho já constrange. Se você só incrível. pregar, já é o suficiente. Você ia lá, os crentes, todo mundo sabia que você falou. Tuba, gravatinha. E, as pessoas vinham pra Jesus. E era só que o contexto hoje é outro. Naquela época funcionava isso. E eu acho que a galera tem essa dificuldade, essa galera mais velha da igreja, de entender e se colocar no lugar de empatia, pra entender o que essa galera tá trazendo. Porque eu não vou aceitar tudo. Tem coisa que me afronta, porque eu tenho 45 anos. Mas quando eu entendo que não é sobre mim, e que eu tenho que o outro vem colocar antes, eu tenho que me colocar, eu tenho que servir às pessoas, eu tenho que... Então, aí eu seguro e falo, não, tudo bem, eu posso não concordar, mas eu não vou nunca ofender, eu não vou destratar, eu vou amar e eu faço essa escolha. Sim. Sobre isso que você falou, não é sobre mim, teve essa semana, né, eu tava lendo, né, que eu tava montando um sermão, e a respeito, eu gosto muito desse tema amor, eu gosto, assim, é um tema, assim, pra mim que é fantástico, e amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo mandamento, que é semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que não está falando nada sobre nós mesmos. Exatamente. Em nenhum momento essas duas ordenanças, essas duas ordens, esses dois mandamentos, não fala sobre nós. Fala sobre o outro. E como é difícil a gente, né, ter essa dimensão de que é amar sobre o não outro. É uma escolha, né? Sim. É um mandamento. É um mandamento. Não é assim, cara. Eu decidi não amar esse cara. Não, você não vai amar, não. Né? Você tá indo contra. É errado, né? É errado. Exatamente. E acho uma coisa muito louca, assim, é de como esse gap, esse distanciamento cultural e social entre as gerações que hoje estão na igreja, ela cria esse impedimento de um relacionamento, muitas vezes, da galera confiar nos mais velhos. Por quê? Porque se de repente, dependendo do que você for dividir com alguém da igreja, essa pessoa não vai guardar pra ela, vai achar tão absurdo que ela vai falar pro seu, sabe? Não tem essa coisa de falar, não, calma um pouquinho, vem cá, vamos orar juntos então. Claro, tem coisas que tem que falar, né? Pros pais, se for alguém menor, isso é óbvio, eu não tô dizendo disso. Mas é no sentido de que não existe uma vontade de uma compreensão sobre o quadro que aquela pessoa está, né? Do tipo, eu não preciso concordar. Eu não preciso aceitar, mas eu tenho que entender que se ela me buscou nesse lugar de vulnerabilidade, é porque ela tem alguma esperança que em mim haja alguma resposta. Exato. E aí eu vou e frustro absurdamente. Isso. Porque aí eu exponho, eu trato como se houvesse...
a condenação julga, já tivesse né? determinada, que não existe espaço para arrependimento, para cura, para Não transformação. não existe espaço pro jeito dela. Exato. Não existe espaço pro jeito daquela pessoa. Não existe Exato. espaço pro jovem ser desse jeito. Pra você ser uma pessoa do jeito certo, é o jeito que nós somos. Não é o jeito, sabe? É isso aí. E a gente tá em outro contexto, né? Totalmente. O mundo mudou muito, cara. A gente tem esse exemplo antes da pandemia, assim. A gente saía para fazer ações, era de um jeito. Depois da pandemia, é outro lugar, completamente diferente. Essa é a minha dúvida para isso. Quando vocês vão fazer esses trabalhos, como é que vocês conseguem atrair o jovem e, tipo, fazer ele se soltar? Porque, eu não sei, mas eu percebo muito que às vezes a gente faz uma ação para jovens, vai todo mundo, fica assim, ó, ninguém se mexe, ninguém fala, fechado, com receio. Como é que vocês fazem essa ação para a pessoa se soltar? Não, então, porque o nosso caso é muito mais fácil, porque a gente trabalhando com o público não cristão, né? Então, eles não vão ter dificuldade, medo de falar sobre as coisas deles pra gente, porque, teoricamente... Tipo, eles estão em maioria. Não tá muito preocupado com o que você pensa. Exatamente. Já o jovem na igreja, ele tem esse peso, né? Então, talvez, eu não sei, né? Especulando aqui. Pode ser medo. Não, com certeza é. Pode ser tipo, não vou confiar, não posso, é muito grave. Tem muito julgamento, né? Se eu falar, minha mãe vai ficar sabendo, vai todo mundo falar que o filho da fulana faz isso. Teve um caso, vou ser acho que vale rejeitado. a pena citar, né? Eu até citei uma outra vez. Sem nomes, tipo. Sem nomes. Dessa vez. Da outra vez eu... Põe o pi no áudio aí. Tava dando uma aula para os jovens. E aí na aula surgiu o assunto sobre o que nós achamos que acontece depois da morte. Tipo, eu não queria uma resposta bíblica, eu queria saber o que eles pensavam. E aí cada um falou lá, né, e tal. Aí uma das jovens falou assim, eu nem vou falar. Eu falei, por que você não vai falar? Ixi, se eu falar, vocês vão me expulsar daqui. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Aqui, onde nós estamos aqui, eu tô vendo aqui nessa salinha aqui, ó, é um ambiente seguro. Você pode falar, né? Você viu o meu jeito de falar, tal. Então, rola esse lance dessa desconfiança de que, pô, se eu falar, vão me escorraçar daqui, sabe? E eles não têm essa maturidade que a gente tem. Não importa a sua opinião, eu vou falar, né? Eles são novos, eles não absorvem do jeito que a gente absorve. E às vezes a gente acha que eles têm que absorver, né? E a gente esquece que a gente já esteve nesse lugar, né? A gente que é mais velho, que a gente já enfrentou essas coisas. Talvez não as mesmas coisas, mas o que era uma questão pertinente ao nosso tempo. Exato. Quando a gente estava nessa fase, a gente foi desafiado também. E, cara, eu acredito que se a gente criasse esses espaços, assim, de acolhimento, e leva tempo, né? Confiança, a gente não conquista em uma única vez. Exato. Então, eu acho que, por exemplo, né? Que nem você falou, às vezes vocês fazem umas ações legais e tal, e a galera ainda assim vai lá e fica retraída. Eu acho que tem que insistir, continuar fazendo e mostrando que ali é um lugar seguro. E eu acho que a gente faz isso sendo vulnerável. Eu acredito muito nisso. Então, eu sempre abro as minhas vulnerabilidades. Eu não vejo problema com isso, assim, de falar das coisas que eu enfrento, que nem... Eu sou uma pessoa... Hoje eu estou em tratamento de depressão e ansiedade. Eu tomo remédio controlado. Eu cheguei nesse ápice no meio do ano passado, que eu estava extremamente doente. Eu tinha um monte de pensamentos horríveis. Eu estava muito, muito, muito ruim. E a dificuldade de aceitar de que, de repente, eu poderia estar doente. Eu achava que era normal, porque eu vim tanto tempo nesse processo, que eu achei que todo mundo era assim. Sim. Até que eu entendi que não. Fui no psiquiatra, estou me tratando, estou super bem, estou me recuperando. Mas isso foi um lugar meu de vulnerabilidade. E quando eu falei sobre isso num culto de domingo, que eu preguei na minha igreja, as pessoas ficaram muito felizes, assim, o resultado foi muito positivo. Legal. Porque as pessoas falaram, como é importante uma pessoa que lidera uma missão, que faz parte de uma... Se colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Às vezes a gente, como pastor, como líder, a gente acha que a gente tem que ser perfeito, cara. Que o testemunho é ser perfeito. Não, o testemunho é ser vulnerável, eu acho. O melhor testemunho que a gente pode dar. Muito bacana. Sabe que recentemente a gente teve um culto da capelania lá da GCM lá, e acho que foi o capelão ali deu, durante a palestra dele, ele falou um número que eu não me recordo, talvez 70%. Quanto? 70%. 70% dos adolescentes da Fundação Casa, antiga FEBEM, são filhos de crentes. E foram para lá. Nossa, não sabia.
Com base nessa informação, 70%. eu tenho uma curiosidade, já que você está muito imersa nessa cultura jovem e tudo mais. Você percebe filhos de crente talvez traumatizados com a igreja, que estão ali? Como que você... E quais são as queixas? Qual é o motivo, na sua opinião, que você sente? Ou os motivos, obviamente, não vamos simplificar o extremo, mas os motivos que levam esses... Filhos de crente tiveram berço cristãos, iam na EBD, cantavam lá os corinhos, foram às vezes até batizados na igreja e depois somem. Acontece bastante. Quando a gente faz assim, né, os nossos eventos e tal, e depois a gente parte para uma conversa um pouco mais, né, mais profunda com essa galera, porque a gente entende, assim, que às vezes a gente também fala muito, né? Eu tava falando isso aquele dia. E às vezes, quando a gente vai para ouvir, a gente entende que vários deles vêm de um contexto, vários desses jovens vêm de um contexto cristão, e grande parte deles é filho de pastor, isso é real. E a gente começa a conversar sobre isso. E normalmente as feridas são exposição, rejeição, condenação, isolamento por conta de pecados, então ninguém mais pode andar com aquele jovem. E às vezes exposição pública. Já vi jovens que contaram coisas assim de serem chamados no culto, na frente, e serem expostos sobre algo e que ser excluído do corpo, assim. Então, coisas bem sérias. Ou então, no caso dos pais, assim, que são pastores, a ausência. Então, de sempre o pai dedicar mais tempo para a igreja, para os membros da igreja do que para a família, ser ausente, ou viver uma vida dupla, ser um homem bom na igreja, dentro de casa ser violento com a mãe, sabe, verbalmente, e dar um exemplo péssimo, assim. Então, já houve casos de jovens que foram abusados sexualmente por pastores e que ninguém sabia. Então, assim, são coisas... inúmeras coisas, mas a grande maioria delas, eu acho que é essa questão da igreja não conseguir lidar, esse jovem se expor em algum momento de vulnerabilidade, ou ele achar que ele poderia fazer determinada coisa, mas que aí, por conta do legalismo e também por as pessoas não saberem lidar com o diferente. Porque às vezes a pressão, né? Uma coisa que um amigo meu era filho de pastor, ele falava, a pressão sobre mim é muito grande. Você não tem identidade, né? Você é o filho do pastor. Quem é você? Você é o filho do pastor. Eu não posso respirar mais fundo que. Olha, o filho do pastor respira mais fundo. Isso aí não deve ser fácil, né? Ser filho de pastor também, mas realmente dá para ver nitidamente que não dá para generalizar, obviamente. Sim, com certeza. Mas muitas igrejas não estão preparadas para lidar com esses jovens, né? Porque fazer uma exposição pública, isso vai justamente contrário a tudo aquilo que o Evangelho ensina. Que o Evangelho ensina. Né? Então... Inclusive é bíblico você chamar, né, o seu irmão... né, quando o seu irmão pecar, você chama ele em oculto separado e dá um toque pra ele. Se ele continuar fazendo merda, aí o que você faz? Leva duas ou três pessoas. Tudo isso, imagina. Tá um processo. Tá tudo ali. Aí, se ele continuar... Aí você leva pra congregação. É óbvio que isso é uma recomendação, né, bíblica ali, num contexto específico. Sim. Que há casos que você vai tratar de uma forma... Eu acho que serviria mais para alguns pastores hoje do que para alguns jovens. Não é? Pronto, então, falei. Gente, perdemos o programa. Pronto, falei. Hashtag. É só a respeito disso que você falou, a respeito dessa falta de... Né, dessa falta do ponto de contato, não estou com essa palavra agora, né, dessa falta que a igreja tem de fato, essa deficiência do ponto de contato. A gente que está estudando agora, né, tipo, eu sou seminarista, a gente está estudando a Bíblia pra caramba, seguindo alguns pastores. Quando a gente vai evangelizar, ou entra no não evangelizar especificamente, mas quando a gente entra no assunto Bíblia, geralmente a gente tem que desconstruir exatamente a imagem que a galera tem da igreja. Sem dúvida. Então, não, você vai lá na igreja, lá não pode fazer nada. Eu falei,
amigo, nada a ver. Onde você... Ah, não, eu já fui na igreja, já. Falei, não, cara, aí você tem que primeiro desconstruir pra depois falar de Jesus. E eu acho que tem uma parada aí também que é uma questão, assim, da formação da igreja, porque a gente tem uma galera acima de 30 e poucos anos, tal, e uma galera abaixo de 15, 14, 15, 16, assim, pra baixo. Isso. Tem um gap aí de uma galera que deveria estar nesse lugar, junto com essa galera, orientando essa galera, liderando essa galera, porque é uma na fase entre 18 e 29 anos, digamos assim. Exatamente. Porque a galera chega pra faculdade, pum, vai embora, faz o que tem que fazer no mundo, alguns se arrependem e voltam aos 30, né? Tipo, depois que... Depois que já bagunçou bem. Exato. E aí a gente volta pra esse lugar. Então eu acho também que a gente precisaria incentivar a trabalhar melhor essa nova geração, trabalhar melhor com essa nova geração das coisas que a gente tem proposto e como a gente tem se relacionado, para que a gente não tenha esse gap novamente. Exato. Porque senão a gente nunca vai conseguir consertar isso. E é muito importante que alguém que veio uma geração anterior a deles, não nós, Exato. mas que já está mais familiarizado, Mas será sabe que lidar melhor, sabe compreender não tem a ver melhor. um pouco com o nosso... Porque eu sinto isso, assim, senti na minha vida durante muito tempo. Esse lance da exposição que você falou aí, eu sofri tudo isso aí, tá? Não vou falar aqui porque a Joyce também não tá aqui, não é uma... enfim. Mas, por exemplo, talvez não é um pouco de medo da liderança achar que aquela galerinha não é preparada pra liderar? Mas o que Paulo fala pra Timóteo? Exatamente. Que ninguém te... Despreze a sua mocidade. Né? Então não aconteceu isso há quanto tempo? Já acontecia. Então, assim, eu acredito que falta mesmo essa visão. Gente, eu tenho que preparar alguém daquela faixa etária pra liderar eles, porque eu não consigo conversar. E validar. Porque Paulo valida Timóteo. Isso, validar. Ele valida Timóteo. Então você vai, porque eu tô falando que ninguém te julgue. O cara é extremamente... Paulo, né, gente? Tô falando de Paulo, né? Sim. Então, imagina, você vê um pastor da igreja que é respeitado, ele pega esse jovem e ele fala, esse jovem. E ele mata no peito e fala, vocês podem falar o que vocês quiserem. Isso. Eu confio, né? Porque eu estou caminhando com ele e tal. Olha como que isso seria legal e importante, Falou outra coisa, desculpa, eu tô bem aqui no momento do flow aqui. Mas falou outra coisa importante. Uma coisa importante que você falou. Não, é que só eu falando. Porque sempre é meio que normal isso. Mas é que veio agora. É que ela já falou uma coisa assim, já, tipo. Não, vai. Esse lance do quê? Primeiro, né, a falta de confiança, obviamente. Mas essa questão de o pastor ou o líder andar junto com essa galera. Sem dúvida. Trazer junto pra dentro da sua casa mesmo. Sem dúvida. Vem, vamos almoçar junto, vamos viver junto. Sem vamos fazer uma caminhada junto. Vamos escalar uma montanha, vamos junto. No parque de diversão, o vamos líder, no cinema. Exato. Aí você vai conhecendo a vida daquela pessoa, vai discipulando aquela pessoa, aí Sim. você coloca ele pra liderar. Porque o erro da galera é pensar que o discipulado é o curso pra batismo. Então. O discipulado acontece na vida. É na vida, gente. Você caminhando com essas pessoas há muitos anos. Eu e o Ângelo, a gente não tem filhos, eu e meu esposo. A gente tem 45 anos e a gente não teve filhos. Deus quis assim. Mas não deu filho biológico, mas o que deu de filho espiritual, misericórdia. Porque, olha, nossa casa é um hospital de maluco, assim. Mas a gente ama isso. A gente ama isso, na verdade. E aí, a galera... Tem gente que vai lá semanalmente, quinzenalmente. Então a gente janta junto, a gente fica conversando, assiste filme, vai no cinema, vai no restaurante, faz coisas juntos. A gente tá sempre juntos. Então, assim, e ali existe um lugar de confissão na mesa, de troca, sabe? Sim. Eu e o Ângelo, a gente é bem mais velho, então a gente consegue trazer bons conselhos. E eles se sentem seguros de abrir o coração pra gente e falar sobre coisas. Porque assim. não vai ter aquele julgamento pesado da congregação. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Isso é um excelente, porque eu penso assim, processo. É óbvio que eu não vou ter confiança. Aliás, às vezes os pastores ou os líderes das igrejas acham que as pessoas já vêm pronta para liderar o ministério. Não vem. Chegou lá um jovem, agora vamos orar para Deus trazer pessoas, aí chega um jovem lá que tem toda a pompa de líder. E que nunca conviveu na sua igreja. Nunca conviveu. Aí não você pega, a pessoa chega há pouco tempo na igreja, às vezes já dá um ministério, aí a cagada tá feita. Mas aí o que é importante? Confiança, né? Validação e principalmente andar junto. Tem que andar junto com quem você colocou na liderança e validar. Sim. Por exemplo, igual nós estamos aqui, nós três, nós tivemos a ideia do podcast. Aí, mas, por que nós temos essas ideias? Porque a gente anda junto. A gente tá todo final de semana. Vamos usar um exemplo legal. Vou usar meu exemplo. Lá na igreja, quando eu entrei, eu tava um tempo fora, já tinha tentado, até contar a história pro André, já tinha tentado trabalhar na mídia da igreja, não deu certo, fui expulso.
Você fez, ficou curioso pra essa história aí. Conta. Pior que eu não fiz Não, nada. vai, Conta pra vai, gente orar. Vamos fazer um episódio desse aí. Conta pra Não, gente eu orar. não Vamos fiz fazer um nada. episódio sobre isso. A panelinha da igreja ocupou minha vaga. Eu precisava de uma vaga, a filha do fulano queria. Depois lá em casa, quando a gente... Não, mas eu tô abrindo o coração, é Pedir isso aquela mesmo. pizza. Aí aquela, Você aqueles conta bem assim, melhor. qual a igreja que você era, irmão? Igreja. Eu já dei uma dessas. Fofoca que fofoca. Então, era assim, eu tava na projeção, na época não tinha transmissão, não tinha nada, era PowerPointzinho. A filha do pastor quer ajudar, não sei o que lá. Põe ela lá na projeção então. Mas e o Matheus? Tira ele. Então, Você já contou essa história? Já contei. Essa Então. história. E aí foi quando eu entrei fui pra Batista com o pastor Kenji e precisou de alguém na projeção. E aí o André me pegou e falou, fica aqui então na câmera. Tá vendo os humilhados sendo exaltados. Tô brincando. Então, mas aí a gente foi crescendo. Mas ficou andando junto pra caramba, meu. Você vai moldando aquele dúvida. jovem, você vai... É como se fosse um barro e você fosse fazendo o jarro. Hoje eu já tô lá como líder da transmissão. Aí eu saí, aí ele pegou a liderança, agora eu tô querendo empurrar o jovem pro Antônio. O André é o cara que cria líderes. Isso é bom, ele pega os estagiários e vai Isso é moldando os bênção, estagiários. isso é bênção pro reino, Mas é o isso lance bênção pro reino. mas é o As lance igrejas- da gente andar As junto. igrejas morrem e envelhecem porque faltam líderes assim, ó. Que Mas vai... você vê, mas eu pensei até que era isso que você ia falar, então eu vou complementar. A gente tá toda hora um na casa dos outros. Assim. Sim. Toda hora vai sair junto. Tá sempre toda junto. hora. Isso é muito Isso legal. bom, um vai abrindo as fraquezas com o outro. Ajuda, e chama Cuida atenção. do outro. Nossa, Chama isso é uma atenção, bênção. a gente chama atenção do Adoro outro direto, isso. Nossa, direto. Nossa, é altos pau. E aí e a gente vai fazendo o quê? É uma coisa que já é um dos planos da gente, já vamos ampliar a nossa bolinha. E a ideia, né, já trazemos alguns, Isso a é gente tá legal. tentando trazer outros, porque a gente sabe porque é que nós estamos ali no trabalho, a gente tem essa não é só a questão da linguagem, mas sim. a gente quer viver o evangelho autêntico. Exatamente. Que não afasta os jovens, esse ponto de contato. Pô, e que legal você saber que você é respeitado por um jovem lá, escolheu você pra falar determinada coisa da vida dele. Tipo, ele olhou pra você, ele viu que, Sim. sabe, uma relação de confiança. Cara, isso é muito legal, assim, é muito importante. E- E traz uma responsabilidade também Sim. pra gente, né? Inclusive, E a gente gravou um podcast aqui um tempo atrás, para quem quiser pesquisa aí também, tá aí no histórico, né, sobre jovens. A gente já falou um pouco sobre esse tema, os jovens que fugiram da igreja. E a gente pegou lá na época um estudo do Barna Group lá dos Estados Unidos, né? A gente debateu, acho que eram 6 motivos principais. Sim. E eu me lembro muito bem que de dois deles especificamente, um deles era a falta de autenticidade que eles viam na igreja, que a gente já falou aqui, e o outro era a falta de representatividade. Também. Porque não adianta chegar lá na igreja, como muita gente acha, vamos fazer um culto, solta a fumaça, apaga a luz, pinta a parede de preto, faz um show que vai encher de jovem. Não é isso. Não é isso. A questão é a E as representatividade. pautas? As É o que o pautas André importantes. falou. Se, por exemplo, lá dentro tem um líder jovem que é Sim. respeitado pela igreja e ele tá vendo jovem trabalhando, tem jovem na diaconia, tem jovem ali na entrada cumprimentando ele, tem jovem influenciando nas decisões da igreja, Sem dúvida. tem jovem pregando, jovem tocando. E todo tipo de jovem, né? Mulher, Isso. negro, Exatamente. oriental. Exato. Todo tipo de gente. Que é o que você Porque falou, eu a acho pauta, né? É importante essas pautas. Eu acho que a representatividade, ela vai, além da questão etária, eu acho que ela vai também raça, crenças em fatores sociais que são importantes para eles. Então, por exemplo, se você for fazer um culto para você falar sobre a pauta do racismo, a gente tem que fazer uma autocrítica. Eu acho que a gente tem que começar por aí. Sim. Sabe? Por quê? Porque o jovem sabe que a nossa igreja, o cristianismo, eu não digo o cristianismo, eu digo, acho que talvez algumas igrejas têm essa estrutura. Não, é nossa um racismo cidade- estrutural na nossa A sociedade. nossa cidade aqui, São Caetano. É. Basta você mas você não dá no shopping pra Não, você você vai- perceber É. assim o padrão que existe. Exatamente. E a nossa igreja faz parte, está inserida na cidade. Sim. Então, às vezes, é o que você comentou. O jovem, ele dá um valor muito grande Sem para dúvida. essa pauta. Sem Se a dúvida. gente não fala, e quem vai falar para ele é o mundo. Sim. E ele vai buscar no mundo. E ele vai buscar no mundo. Vai Vai buscar. buscar. Porque, assim, são coisas que fomentam, né? Por exemplo, e tem muito a ver com a fase. Eu falo pra Joyce, quando a gente, né, eu tenho, né, 2 crianças lá, eu tenho uma de 20 anos já, 22 agora fez. As crianças. E tá na USP. Tá na uma USP. criança de 22 anos. E tá na USP. Pai. E tá na USP. Então a USP, que legal. é tipo, é um lugar onde se fala muito disso. Inclusive, eles estão em greve
agora, né? Nós vamos ser flopados nesse vídeo, com certeza. E, por exemplo, e tem outra criança lá de 15. Então, assim, eu falo pra Joyce, nunca se esqueça de que você já teve essa idade. Não se esqueça de como nós éramos. E como a gente queria ser igual a todo mundo. A gente... Você quer fazer parte, gente. Aquela... Você quer ser aceito pelo grupo. Exato. Não tem jeito. Então, na minha época, todo mundo usava... Começava um movimento grunge na minha época. Tinha muito tribalismo na minha época. Muito grupo. Minha primeira tatuagem é é o um tribal. skatista, é o roller, é o mas roqueiro. Tinha muito isso. É uma necessidade de aceitação num grupo, Sim, né? Mas a gente quer pertencer, Pertencimento. cara. As grandes marcas já aprenderam isso. O que elas fazem? As grandes o quê? Grandes marcas já aprenderam isso. Ó, amiguinho, top pra você, presente. Sim. Por que ela dá de presente porque ela é legal, que ela gosta do André? Não, porque ela sabe que se o André usar, todo mundo que anda com o André vai querer usar. E aí você ganha um marketing gigantesco nisso. Exatamente. É a mesma coisa que acontece na igreja. Exatamente. A igreja tem que entender que é assim que O mundo sabe funciona. falar melhor com os jovens do que a gente, né? Pior que é verdade. Dúvida. Por Sem exemplo, dúvida. mas você vê, mas é importante, né? Esse contato com grupos específicos que falam e que estudam a respeito disso, esse contato nosso, por exemplo, igual a gente está lá na congregação, a gente tem essa grande dificuldade. E às vezes a gente quer inventar a roda. Fala, os caras já trabalham com isso, vamos falar com a Aline. Como que a gente faz? Então, Aline, aproveitando, Como que a gente faz? você acha que para uma igreja com uma faixa etária um pouco mais, como que eu posso dizer isso de forma De forma do Madura, eufemismo? madura, obrigado. Isso. É, boa. Sim, um eufemismo. Isso. Tem solução? Na sua opinião, dá umas dicas de estratégia não só para nós, como igreja, também para os pais que muitas vezes não têm contato, não têm diálogo com o filho, né? Para essas pessoas que estão vendo, dos seus jovens dessa geração nova, tão perdidos, jovens que às vezes são criados dentro da igreja, vão na EBD e aí vai para a faculdade, não acredito mais nisso, esse negócio de Jesus ressuscitar, esse negócio de Bíblia, eu vejo isso direto. Cobra falante. Cobra falante, não sei o que. Como que a gente lida com essas pessoas? Tem alguma dica, alguma coisa que você poderia dar pra gente poder aprender aí com a Tiger? Ensina a gente que treinando não tá dando certo. A gente se inscreve lá no seu treinamento. Depois você divulga o seu treinamento. Isso, valeu. Eu acredito que tem muito a ver com tudo que a gente já falou aqui. Eu acho que é essa questão de a gente fazer essa autoanálise, sabe? É difícil, às vezes, você pegar um pastor, um pai, conscientizar, uma mãe que cresceu numa bolha e falar, não, olha, agora você tem que entender esse jovem. Eu acho que é uma via de duas mãos. Eu acho que o jovem tem que compreender também esse contexto, onde essa galera mais velha cresceu, que existe uma dificuldade de compreensão. Porque, gente, não é porque a gente é ruim, é porque é uma questão social, de formação da sua sociedade. Porque a gente é mais velho, mudou muito rápido, é difícil pra gente acompanhar, porque a gente nem tem a mesma cultura para acessar informações como eles têm. Porque eles já nasceram com o celular na mão. Falando inglês, então eles estão o tempo todo consumindo essa cultura. A gente é um pouquinho mais lento, porque a gente nasceu num ambiente que não exigiu isso de nós. Então, eu acho que se a gente entender, cada um entender onde o outro está, eu acho que isso já abrir esse diálogo. Querer, né? Querer. É querer, exatamente. Eu acho que se a igreja, o pastor, o líder, quem está à frente desse jovem, ele entender que ele precisa ouvir esse jovem para saber o que para esse jovem é algo inadmissível que está acontecendo aqui. Boa. E o vice-versa. E por que esse jovem insiste tanto, talvez numa ideologia ou em alguma coisa, ao ponto de tornar isso uma afronta para quem está aqui? Sendo que não precisa. Eu acho que, para mim, é sempre o diálogo, né? Eu acho que... e quem da igreja já conseguiu interpretar isso, orar. Sim. Orar muito para que o Senhor comece a mover nos corações, para que o Senhor comece a quebrar os dois lados, né? E eu acho que também essa questão de, quando eu falo de a gente reconhecer os nossos erros, é nessas pautas que são importantes e valiosas para essa juventude. Então, se a questão do clima é importante, a gente vai falar sobre o clima. Então, o pastor precisa conhecer sobre isso, né? Então, ele precisa entender também que para eles são importantes. E aí, então, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a questão
da questão da igualdade de gênero, né? Sim. Eu acho que a gente tem que falar. Por Tem que 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 a falar. maioria dos... Por que que as irmãs são sempre convocadas para organizar as festas, para organizar o departamento infantil Mas não chama e pra para ir pregar. para a igreja? Pra pregar no chão. Mas a irmã não prega, a irmã não é incentivada a estudar uma faculdade de teologia, ela não é incentivada a ensinar. E quando ela faz o culto é só para mulheres, e quando ela vai ensinar é só para mulheres, como se a mulher não tivesse nada de importante para ensinar para um homem, né? Vindo de Cristo. Então, eu acho que, não só vindo de Cristo, mas como ser humano, como sociedade, né? Exato. Afinal, Deus fez a gente complementar, né? Então, acho que onde um falha, o outro é bom, e a gente vai se ajudando nesse processo. Então, eu vejo que isso também é uma questão muito importante, é liderar pelo exemplo. Exato. Porque a geração autêntica, ela olha sua vida. Ela analisa suas atitudes, se ela faz sentido com aquilo que você prega. Sim. Então, eu vou pregar sobre amor, eu vou pregar sobre igualdade, mas na prática isso não acontece. Né? Então, eu acho que é fazer a ponte de maneira que ela seja real, né? Você diria que para essa nova geração, nós devemos pregar muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras, né? Acho que são as duas coisas. Não adianta nada eu falar sobre o tema, trazer o tema para dentro da igreja, Sim. se ele não identificar que eu vivo aquilo. Exatamente. Senão ele não vai nem dar ouvido pro que eu tô falando, basicamente. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante para essa galera. E, inclusive, eu posso até... Por exemplo, quando a gente vai pra rua e a gente fala que a gente é cristão e as pessoas começam a andar com a gente, elas esperam ver na gente o que o cristianismo de fato é. Isso. Porque elas já viram o que as pessoas podem fazer com o cristianismo. Elas estão vendo na televisão todo dia. Sim. O que as pessoas podem transformar e utilizar a fé para fazer, sim, para benefício próprio. Exatamente. Então eles esperam, porque eles conhecem Jesus. Você pode perguntar. Conhece. Normalmente para essa galera, Jesus é um cara firmeza, que andou com os doidos. Jesus era da hora. O problema eles falam, Jesus é legal, o problema é o fã-clube. Isso, exatamente. Né? Então, eu ia falar, roubou minha palavra. Queria parecer que descolado. Então, se o fã-clube for mais parecido com Jesus... Porque, de fato, nós temos um problema dentro da igreja, isso entre a gente mesmo, né? A nossa própria bolha, às vezes, não se entende em muitos aspectos. Vide aí o tanto de igreja que tem aberta, o tanto de denominação diferente. A gente não se entende, isso e a questão não tá aí, mas a questão tá, de fato, se a gente tem uma responsabilidade com a causa de Cristo. Sim. Que quando a gente olha para a Bíblia, para o Evangelho, e lê de forma superficial, a gente percebe a negação que é. O quanto você tem que se negar pelo outro. Sim. Sabe? E não é obviamente, né? A gente se nega por Cristo e tal, mas pelo outro. Sabe? Se negar ali, às vezes, um desejo seu, uma vontade sua, eu tô fazendo pela pessoa. Sim, e também o quanto essa igreja serve à sociedade. Exato. A gente deveria ser quem começa os trabalhos sociais no nosso bairro, na nossa cidade. A gente que deveria promover e lutar por segurança pública. A gente que deveria estar lutando por igualdade social, sabe? Tipo, de recuperação de jovens. A gente devia estar lotando os presídios, certo. Não com presos, mas para fazer a obra do Senhor, servindo lá. A gente deveria acolher... por exemplo, mulheres que são presas, elas não têm visita, elas ficam abandonadas anos da vida dela lá. Por que a gente, mulher, não está indo lá visitar essas mulheres na cadeia? Por que a gente não está mostrando também? Então, eu acho que quando a gente perde quando o cristianismo, vem o iluminismo e eles começam com essa retirada, né, de Deus no centro, e o cristianismo vai sendo tratado somente como uma religião. Como não culto como, mesmo, né? Como uma comunidade que tem um culto, que tem um coral. E que a racionalidade começa a entrar no meio, essa coisa mais humanista, né? Que o homem começa a ficar no centro e tal. Eu acho que a gente eles nos relegaram a esse papel e a gente aceitou. E aí a nossa luta, quando ela acontece, é para a destruição do outro. Então a gente quer determinar regras, a gente quer estabelecer na sociedade uma sociedade dirigida segundo a nossa fé. Quando a sociedade, ela não é bem isso, assim, ela é muito mais do que isso. Então, se a gente amar mais, se a gente... né? E eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar todas as coisas, não é isso. Amar não é sobre aceitar
tudo, falar, não, então pronto, agora não tem mais... Então vocês estão falando que não tem mais que ter nenhuma regra na igreja? Claro que não, né, gente? Nada a ver, Vamos, né? Nós já passamos dessa discussão, gente, pelo amor de Deus. Por favor. Mas eu acho que a gente pode estabelecer um diálogo melhor. Paulo fazia isso, cara. Inclusive, eu abri um texto aqui pra gente só falar e não ler, às vezes não lê a Bíblia. Mas né, em Atos 17, é aquela parte onde Paulo ele vai pra Atenas e tal, esperando a galera. Então o que Paulo faz? Paulo ele procura um ponto de contato com aquela galera ali. E às vezes ele teve, obviamente, né? Aqui a gente tá falando de Paulo, né? Uma pessoa que teve ali, o próprio Jesus, né? Puxou ele teve que se mostrar em muitos... Teve muita hora que ele teve que dar carteirada, né? Porque os próprios apóstolos não tiveram dificuldade de aceitar ele. Mas ele encontrou o quê? Ele mudou a forma de pregar, mas não mudou a essência de pregar. O que ele pregava, a essência do evangelho, que na base, se a gente for fuxicar e entrar no fundo, é o amor. Ouvir a pessoa sem julgamento e encontrar uma forma de ajudar ela, de entender o mundo dela, se preocupar em ouvir. É o que você falou muito lá. A gente fala demais, cara. A gente fala muito, a gente quer ser ouvido. Quando, às vezes, ouve a pessoa, e não só ouve, mas dá atenção e tenta interagir com ela, sabe? Nas preocupações, nos anseios. Eu entendo, assim, eu olho um pouco, a igreja tem falhado muito, e às vezes muito com a gente membro já, hein? Com a gente membro, a gente tem essa dificuldade de interagir um com o outro. A gente vê o irmão ali, o irmão trabalha na igreja, ele tá bem. Cara, você não sabe, meu. Só vê de domingo, às vezes, só vê de domingo. Trabalha a semana inteira, não consegue ir. Né? Não é fácil, não. E acha que as 2 horinhas ali é suficiente, né? Uma vez por semana. Legal. Aline, fala um pouquinho mais como que o pessoal pode conhecer melhor a Steiger, como são, de repente o pessoal aí que está assistindo se identificou, falou assim, eu quero ir lá participar, quero ir lá ajudar essa missão, quero lá estar no meio dos jovens, imerso na cultura, como que faz? E também, de repente, para aquela pessoa que quer conhecer a Steiger do outro ponto de vista. Falou assim, eu tô meio afastado da igreja, mas esses caras parecem gente fina, quero me aproximar, quero conhecer. Como que funciona? Então, a Steiger, a gente tem alguns treinamentos, né? Algumas coisas que a gente faz ao longo do ano. Então, a gente vai ter um treinamento que vai acontecer agora no final de outubro, 27, 28 e 29 de outubro, em São Paulo, ali na Liberdade. E vocês podem saber um pouco mais sobre a Steiger acessando o site da Steiger, que é www.steigerbrasil.org, ou se você quiser conversar com a gente, você pode acessar pela página do Instagram ou mandar um e-mail para brasil@steiger.org. E a gente vai ter nos comentários aqui, fica fácil para vocês. E aí a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês, receber vocês. Contate-nos. Lá tem vários vídeos legais, dá pra você entender melhor o que a gente faz de uma maneira mais prática. Que acho que o vídeo ele acaba, né? A gente pode começar por seguir o Instagram, eu já segui, eu vou acompanhando lá, eu acho fantástico. Lá tem bastante coisa, já divulgam também os treinamentos. É bem legal mesmo. Muito bacana. Aline, muito obrigado. Eu que agradeço. As portas estão abertas, vamos ver se a gente consegue marcar outras vezes também. Sim. Obrigado. E lá também, né? E lá também. Vamos lá. Quero ver lá, dia 27 e 28. Eu vou no Café de São José. Isso, Vontade já. Doido no café. E o La Casa Café, gente. Segue o La Casa Café também. Nós vamos pôr aqui embaixo também nos comentários depois o arroba, então. Colocar. Boa. É isso, gente. Gostou? Deixa aquele like, curte, manda para os seus amigos. Em breve a gente traz aí mais algumas pautas como essa. E na próxima semana a gente falar sobre um tema também fantástico. Na mesma sequência a gente falar sobre depressão, ansiedade, suicídio. Então já fica ligado, se inscreve no canal para não perder, tá bom? Um abraço, até mais. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Falou.